aula de português, hoje, nós vamos ter duas atividades. Uma do livro de Português Apps, página 140, produção do texto, e a outra na apostila Aprender Sempre, que nós pegamos semana passada. Do livro de Português Apps, a página 140, é a continuação da atividade da semana passada. Então, semana passada, na quinta e na sexta, nós vimos um poema sobre o peixinho voador, né? O peixe voador. Depois, na sexta, nós lemos um texto informativo também sobre o peixe voador. Então, ele existe de fato, né? E agora, hoje, vocês vão transformar o poema num texto, tá bom? Então, ó, reconto da história. Aqui tá falando em duplo, mas não dá, né? No começo dessa unidade, vocês leram o poema que conta a história do peixinho que não conseguia nadar. O poema foi escrito em estrofes, com versos e rimas. Agora, vocês vão contar essa história do peixinho sem se preocupar com os versos e as rimas. Vamos lá? Então, preparação. Primeiro, relembre a história e contem ao colega da dupla. Aí, vocês vão contar para algum adulto em casa. 2. Lembre-se dos 3 momentos da história. 3. Recordem-se da pontuação no final das frases. Então, se for uma frase afirmativa ou negativa, é ponto final. Se for uma pergunta, ponto de interrogação. Se for uma admiração, medo, espanto, quiser passar algum sentimento, ponto de exclamação. A escrita. Cada um vai escrever a história com suas palavras, completando os espaços abaixo. O peixe voador. Era uma vez, aí vocês vão contar, mas um dia. Revisão e reescrita. Releia a história, vejam se não se esqueceram de nada, reescrevam o que for preciso e levem para casa e leiam a história para os familiares. Essa parte vocês já estão em casa com os familiares. Então, vamos voltar lá. O poema era assim. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo, nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar piruetas. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia foi perseguido por um grande predador, deu um salto e descobriu que era um peixe voador. Então, vocês vão ter que colocar lá. Era uma vez, aí vocês vão contar que era um peixinho que não sabia nadar, que ele ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar, né? Aí depois aparece, mas aí vocês vão colocar, mas o peixinho só sabia planar e dar piruetas. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia ele foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu que era um peixe voador. Então, é esses 3 momentos. Só que vocês vão ter que transformar esses momentos numa história contada, como se você estivesse contando a história. Tá bom? Então, essa é a atividade de hoje do livro Apps de Português. Aí vai ter a apostila Aprender Sempre, nós vamos fazer a aula 1. Essa apostila Aprender Sempre, ela foi pensada para o retorno. Então, quando houvesse o retorno, né, que não houve, né, por enquanto, que eles estavam prevendo que seria em outubro, novembro, nós iríamos usar essa apostila com uma forma também de revisão e recuperação dos alunos. Então, é uma apostila de um nível mais fácil e com muita interação entre o aluno e o professor. De forma online, fica um pouco difícil fazer toda essa interação. Então, a gente vai tentar aproveitar o máximo que der dessa apostila, tá bom? Então, vamos lá. Apostila Aprender Sempre, aula 1. Você conhece adivinha? É sequência didática 1, brincando com adivinhas. Você conhece adivinhas? Acompanhe a leitura do professor. As adivinhas são textos da tradição oral que fazem parte da nossa cultura. Elas também são conhecidas como o que é o que é. As adivinhas nos desafiam e nos divertem.
Vamos conhecer e brincar com as adivinhas? Junto com os seus colegas e professor, professora, você deverá compartilhar as adivinhas conhecidas, pesquisar, ler, escrever, além de se divertirem bastante. Ao final deste trabalho, cada um de vocês irá escolher uma adivinha bem difícil para desafiar um familiar. Vamos lá? Mas antes vamos fazer alguns combinados para organizar o trabalho. Então, aula 1, combinados da turma. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai contar para os colegas e sua professora o que sabe sobre o novo coronavírus Covid-19. Juntos irão organizar um cartaz com os combinados da turma sobre os cuidados necessários nesse momento. Participe da roda de conversa com os seus colegas e professora. Converse sobre o que você sabe sobre o coronavírus Covid-19. Conte para os seus amigos. Que cuidados você e sua turma precisam ter para evitar que fiquem doentes? E a partir dessa roda de conversa, vamos organizar alguns combinados da turma. Então, por exemplo, essa aula aqui seria combinados, né? Que nós teríamos que fazer com as crianças. E esses combinados seriam sobre não se aproximar, não colocar a mão no outro, manter distanciamento social de 1,5 m. Tipo assim, seria para relembrar tudo que a gente já sabe do coronavírus e como manter uma ordem dentro da sala, né? Com esse novo obstáculo, né? Que é o coronavírus. Aqui nós não vamos fazer cartazes, tá bom? Então, que não tem necessidade nem combinados, né? Porque nós estamos em casa. Então, eu vou pedir para vocês que, ao invés de fazer cartazes, escreva aqui nessas linhas, responda essas perguntas. O que você sabe sobre o coronavírus? E que cuidados você e sua turma precisam ter para evitar que fiquem doentes, tá bom? Então, é o que vai ser escrito aqui nos combinados da turma. Essa é a atividade de hoje de português.